A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela vem em forma de pergunta. A graça é equilibrada com a lei? Muitos líderes, depois de compreenderem a mensagem do Evangelho da graça, concluem que ela deve ser ensinada, mas presume que pode ser mal interpretada e levar algumas pessoas a viver de forma licenciosa. Por esse motivo, decidem equilibrar a mensagem da graça com a lei. Isso, porém, é um grande erro, porque não é possível misturar a graça com a lei. Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 6, que se algo é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Assim, quando acrescentavam a lei ao Evangelho, na verdade, eles anulam a graça. Existem duas maneiras básicas como podemos viver a nossa vida. A primeira é dependermos e confiarmos no favor imerecido, na graça de Deus. A outra é depender dos nossos esforços e obras para merecermos a bênção. A graça exige apenas fé, mas a lei exige obras. Como são água e óleo, não podem ser misturadas. A doença dos Gálatas é que eles misturavam duas alianças. Eles tentaram criar um tipo de doutrina que combinava um pouco da graça e um pouco da lei no Velho Testamento. Observando a forma severa como Paulo tratou esse problema, podemos concluir que se trata de algo muito perigoso para a igreja do Senhor. É interessante ver que a igreja de Corinto era muito carnal, mas Paulo nunca diz, ó Coríntios tolos. No entanto, Paulo se refere aos irmãos da Galácia dizendo, ó Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, verso 1. Precisamos ter em mente que a igreja de Corinto era uma grande bagunça. Os irmãos eram divididos em muitos partidos. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e havia até um grupo super espiritual que se declarava o grupo de Jesus. Eles estavam envolvidos em rixas, invejas, e alguns deles estavam indo a templos pagãos com prostitutas. Havia crentes processando outros em tribunais seculares. E os irmãos estavam usando os dons espirituais de forma errada. Inacreditavelmente, eles se embriagavam no dia da ceia e diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Era um verdadeiro caos. Possivelmente, era considerada realmente cristã evangélica. No entanto, de forma surpreendente, Paulo nunca se refere a eles como tolos. Num português mais moderno, é o mesmo que chamá-los de estúpidos. Diferentemente da forma que se dirige aos Gálatas, Paulo começa a sua carta aos Coríntios dizendo: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4. Ele lhes falou de forma positiva e cheia de fé, declarando que não faltava nenhum dom, que Deus era fiel para preservá-los irrepreensíveis até o dia de Cristo. Os Gálatas, por outro lado, não viviam em tanta confusão e pecados grosseiros, mas Paulo chamava-os de tolos, estúpidos. Por que tanta dureza? A resposta é simples. A nossa conduta é fruto de nossa crença. Se temos uma crença correta, mais cedo ou mais tarde, a nossa conduta errada será mudada. Mas quando a crença é errada, não há esperança de mudança. Uma doutrina errada é pior do que um comportamento errado. As duas coisas são ruins, mas aos olhos de Deus é pior crer numa doutrina errada do que ter um comportamento errado. Por favor, não me entenda mal. Não estou dizendo que Deus aceita o pecado.
Estou apenas dizendo que uma fé errada é pior do que o comportamento errado. Não é difícil entendermos a razão disso. Se cremos de maneira certa, teremos a provisão de Deus para vencer o comportamento errado. Mas se cremos errado, não há esperança de mudança de comportamento. Não existe doutrinas neutras, teologias neutras. Tudo aquilo em que cremos vai afetar o nosso comportamento. Se sua vida cristã não tem avançado, é porque há algum ensino errado no qual você acredita. Há alguma convicção em desarmonia com a verdade do Evangelho. Os Gálatas estavam se distanciando da graça de Cristo, atraídos por outro Evangelho. Todavia, não era exatamente outro. Era uma mistura do Evangelho da graça com a lei de Moisés. Paulo lhes tinha pregado o Evangelho da graça, mas os judaizantes haviam espalhado a lei entre eles. A graça e a lei haviam sido misturadas. O problema é que, quando misturamos a graça e a lei, o resultado é mais lei ainda. Quando misturamos vida com a morte, o resultado é morte. Não subestime a doença dos Gálatas. Nós vivemos num ambiente religioso onde a lei é pregada toda semana. Infelizmente, muitos irmãos vivem debaixo de um evangelho misturado. Toda mistura perverte o evangelho. O que os Gálatas fizeram e o mesmo que muitas igrejas fazem em nossos dias. Eles não deixaram de crer em Cristo, mas acrescentaram a lei e ainda creem que são salvos pela graça, mas pensam que agora depende deles para viver em santidade. Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. Tudo que o homem precisa fazer é receber graça e crer. Tudo que a lei tem a ver com você olhando para si mesmo, mas tudo sobre a graça tem a ver com você vendo a Jesus. Você consegue perceber a gravidade da mistura da graça com a lei? Você não vai encontrar igreja nas quais um ensino exclusivo da lei. Sempre vai ouvir um ensino combinando um pouco de graça com lei. Vai ouvir coisas como: você foi salvo pela graça, mas precisa se esforçar para guardar os mandamentos. Eles temem que o ensino da graça se torne um desequilibrado, então resolve balanceá-lo com a lei. Contudo, ao fazerem isso, estão mudando o evangelho e tornando impotente para mudar a sua vida. Os crentes confessam sempre que foram salvos pela graça de Deus. No entanto, vivem procurando merecer, com as suas boas obras, as bênçãos de Deus. Quando fazem algo bem feito, esperam ser abençoados, mas quando falham, amontoam, culpam sobre si e esperam ser punidos. Foram salvos pela graça, mas vivem pela lei. Isso é mistura. Deus odeia mistura. Um outro paralelo entre lei e graça. Aquele que vive debaixo da lei, invariavelmente, sentirá em algum momento que está mal com Deus. Esse sentimento vem porque os que vivem na lei pensam que precisam fazer coisas para Deus, para que Deus fique feliz com eles. Mas Deus já está feliz conosco por causa da obra perfeita do Senhor Jesus lá na cruz. É comum encontrarmos irmãos dizendo que estão mal com Deus, mas como podem ficar mal com Deus se Jesus já pagou o preço pelo pecado deles? Simplesmente porque pensam que a sua relação com Deus depende das suas boas obras. Pare de aceitar a acusação de que Deus está irado com você. Você deve desfrutar da paz, porque aquele que foi justificado pela fé agora tem paz para com Deus. Todo o problema está no fato de que não compreendemos que estamos debaixo da nova aliança. Lemos o Velho Testamento e presumimos que tudo ali se aplica a nós hoje, mas isso é um erro. Não devemos voltar para coisa alguma da velha aliança. Isso, porém, não significa que o Velho Testamento não é palavra de Deus. Mas só podemos abrir o Velho Testamento se tivermos a chave do Novo Testamento. Se começarmos a aplicar a nossa vida
as cláusulas da velha aliança, teremos um grande prejuízo espiritual. Veja algumas diferenças vitais entre a nova e a velha aliança. Sob a velha aliança da lei, Deus exige justiça do homem. Se o homem quisesse se achegar a Deus, ele deveria obedecer todos os mandamentos da lei para ser justo. Mas hoje, na nova aliança, Deus transmite justiça ao homem através da obra consumada de Jesus. Você pode ver em Romanos, capítulo 4, do verso 5 ao 7. Somos justos porque a justiça de Cristo foi transferida a nós pela fé. Não somos justos por causa das nossas obras de obediência, mas por causa unicamente da fé em Cristo. Na velha aliança, Deus disse que visitaria os pecados do homem até a terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 20, verso 5. Mas hoje, sob a nova aliança da graça, a promessa de Deus é que Ele jamais se lembrará dos seus pecados. Hebreus 8, 12, Hebreus 10, 17. Muitos, vivendo hoje na nova aliança, estão preocupados com a maldição do Velho Testamento. Isso é contraditório. Declare que Deus não se lembrará dos seus pecados por causa do sangue de Jesus, que a sua descendência será abençoada. Na antiga aliança da lei, os filhos de Israel só eram abençoados se obedecessem perfeitamente aos mandamentos de Deus. Deuteronômio 28, verso 13 e 14. Hoje, porém, na nova aliança, os crentes não dependem mais dos seus próprios esforços para receber as bênçãos de Deus, porque Jesus cumpriu todas as exigências da lei em seu lugar. Colossenses 2, 14. Infelizmente, muitos ainda vivem debaixo da lei e procuram cumprir os mandamentos com o fim de agradar a Deus e receber a sua bênção. Não percebe que, fazendo isso, anulam a graça de Deus. No Antigo Testamento, os filhos de Israel eram amaldiçoados se não obedecessem perfeitamente os mandamentos de Deus. Deuteronômio 28, verso 15, 16, 18 e 20. Mas na nova aliança, nós já fomos libertos de toda a maldição da lei. Estamos debaixo da graça de Deus, porque na cruz de Cristo já se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, verso 13. Na velha aliança da lei, as pessoas dependiam do seu esforço próprio para serem transformadas, e mesmo assim ninguém conseguiu. Mas hoje, na nova aliança, nós somos transformados de glória em glória, simplesmente por contemplar o Senhor. 2 Coríntios 12, capítulo 3, verso 8. Debaixo da graça, a vitória é sem esforço. No Velho Testamento, os filhos de Israel não poderiam entrar no Santo dos Santos para desfrutar da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia fazê-lo, apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico 16, do verso 2 e 14. Hoje, porém, na nova aliança, os crentes podem se achegar com ousadia diante do trono da graça para encontrar misericórdia e graça em suas necessidades, devido à perfeita expiação de Jesus. Hebreus 4,16. Não precisamos viver como se estivéssemos no Velho Testamento. Não volte a depender da sua justiça própria, mas confie inteiramente que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Você já foi feito justiça de Deus. Na velha aliança da lei, os filhos de Israel não podiam ter um relacionamento íntimo com Deus, porque a sua injustiça os distanciava de Deus. Mas hoje você pode desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, com seu Pai, porque você é feito justo pela fé em Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 7 e 9. Hebreus 10, 10. Não volte para a lei. Em Gálatas 5,4, Paulo diz: de Cristo os desligaste, vós que procurais justificar-os na lei, da graça decaíste. Depois de salvo, um crente pode decair da graça
e voltar a confiar em seus esforços para agradar a Deus. Existem crentes que preferem depender de si mesmo a depender de Jesus. Eles só dependem de Jesus para a salvação, mas depois disso, pensam que é responsabilidade deles se esforçar para ter sucesso na sua vida espiritual e natural. Quando um crente rejeita a graça de Deus e volta a depender das suas obras para ser abençoado, ele volta a ficar sob a maldição da lei. Essa rejeição da graça não significa que ele perde a salvação, significa que ele deixa de desfrutar das bênçãos plenas da graça de Deus, manifesta na obra de Cristo na cruz. Decair da graça não é cair em pecado, mas é voltar para as velhas obras, a aliança da lei. É voltar a depender das suas obras para ser abençoado. Os que fazem isso decaem da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, que essa palavra traga clareza e luz na minha vida e na vida dos irmãos, que nós possamos cada dia mais permanecer na graça e não equilibrá-la com a lei. Amém? Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham a resposta dessa pergunta. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, pelo qual você pode fazer uma semeadura, uma oferta generosa. Através da sua oferta, nós vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos levar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador, ajude a pregar a palavra e tenha uma colheita extraordinária, porque Deus não fica devendo nada para ninguém.